Você não é aquilo que sente. Por quê? Porque muitas vezes os nossos sentimentos estão desequilibrados. O que acontece no nosso interior, muitas vezes? Nós temos o hábito de nos sentir de uma maneira, mas a verdade muitas vezes não é daquela maneira. Então é o reflexo daquilo que nós vivenciamos no nosso passado, com as nossas experiências ruins. Então, quando nós estamos desequilibrados, os nossos sentimentos também acabam estando nesse desequilíbrio. Vai fazer perguntas e você pensa aí, reflete e avalia se acontece com você. Você tem o costume de pensar que o que você está fazendo não é suficiente? Que você faz e sempre tem esse sentimento de que eu acredito que eu não estou agradando ao Senhor, eu não estou agradando tal pessoa, eu acredito que essa pessoa vai deixar de me amar porque eu não estou fazendo o correto, ou Deus vai deixar de me amar. Eu acredito que Deus me ama menos nessa situação porque eu estou fazendo errado, eu estou pecando, ou eu tô fazendo alguma coisa indevida, né? Mas o que acontece, gente, isso é muito, muito grave. Por quê? Porque hoje em dia o mundo nos incentiva a viver dessa forma, por sentimento, e não por verdade, e não pelo que Deus diz. Então, muitas vezes, a mídia, as redes sociais, a TV, tudo indica para que nós vivamos de acordo aos nossos sentimentos, de acordo às nossas emoções. E elas muitas vezes oscilam bastante. Por quê? Porque é da nossa carne humana. Se nós não somos pessoas disciplinadas, se nós não aprendemos, né, a lidar com a disciplina, a ter um ambiente saudável, a construir esse ambiente saudável dentro de nós e fora de nós, nós vamos estar em total desequilíbrio. E isso vai nos deixar pessoas desequilibradas, né? Consequentemente, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos vão pender para as coisas ruins e não para as coisas boas, vão sempre ressaltar os nossos defeitos e não as nossas qualidades. E aí o que acontece? A gente sempre vai ficar com um sentimento de insuficiência, de não estou fazendo nada adequado, tudo tá errado. E normalmente isso é inconsciente, por isso hoje em dia eu já consigo, aqui na minha casa tem vários passarinhos, eu fico vendo. Hoje em dia eu já consigo detectar esses sentimentos e trabalho de acordo com eles quando vem. E normalmente o que acontece? Vem esse tipo de pensamento, assim, olha, Camila, será que realmente você está agradando ao Senhor? Será que realmente o que você está fazendo é o correto? Será o que realmente que você está fazendo com que Deus te ame? Todo esse sentimento, toda essa dúvida do amor de Deus é muito relacionado à religiosidade que foi imposta por nós, de que nós deveríamos comprar o amor de Deus, fazer algo para que Deus nos ame. Mas isso é uma tremenda mentira imposta pela religião e imposta pelas coisas que também hoje em dia nós vivemos na sociedade, né? Porque a gente fala, o dinheiro, por exemplo, é uma moeda de troca. Você trabalha e você recebe em troco de algo, né, sobre isso. Ou muitas vezes a nossa forma de amar no mundo, a sociedade nos ensina a amar de que forma? Você faz isso por mim e eu faço outra coisa por você. Mas a palavra de Deus, Jesus, nos ensina a amar totalmente diferente. Deus mesmo é o amor diferente de todos os outros. Por quê? Porque é um amor incondicional. Então isso significa que nós não precisamos fazer mais nada para que Ele nos ame mais nem menos. Porque como eu disse no vídeo passado, o amor dele é constante. Então o que a gente tem que fazer? Reformular a nossa mente. Estruturar a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos de acordo à palavra, o que diz a palavra de Deus. Eu sei, é uma luta muito grande realmente entre nossas emoções, nossos pensamentos. Há um porto seguro e aonde eu tenho encontrado, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra você, porque eu quero falar pra você que aonde nós encontramos refúgio, esconderijo, aonde nós podemos aliviar a nossa alma e tranquilizar, levar as nossas carências, as nossas falências, é aos pés da cruz, é através da palavra de Deus. E eu quero dizer para você um versículo que fica em 1 Coríntios 13, 8, onde fala sobre o amor verdadeiro, aquele amor que diz a verdade sobre nós, porque Ele é o nosso Criador, é o nosso Pai, Ele sabe sobre nós. Então, aonde nós vamos buscar a verdade? Sobre quem nós somos, sobre o... Na verdade, é sobre quem Deus é. E depois nós vamos
descobrindo quem nós somos, porque nós somos a imagem dele. Então eu vou ler para vocês. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias se desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, em Cristo, que é perfeito, que nos ama como somos, nós passamos a olhar para aquele que é perfeito, nós passamos a contemplar a grandeza de Deus. E no próximo momento eu quero falar para vocês sobre contemplar a Deus, sobre como isso é importante para nós, porque se nós somente contemplamos a nós, vamos ver só as nossas falhas, vamos ver só os nossos defeitos, porque nós somos realmente falhos, nós somos realmente... não tem nenhum ser humano perfeito, não existe, e nós muitas vezes nos cobramos muito perfeita, mas nós não vamos ser perfeita. E tem até um livro que eu acredito muito interessante, de que ele fala sobre nós sermos imperfeitos, e tá tudo bem ser imperfeitos, sabemos buscar ser como Deus, né? E o que a palavra diz em Mateus fala que vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos farei descansar. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Jesus, ele é humilde, por isso nós podemos aprender dele, sabe? Então não é sobre nós querermos ser perfeitos com as nossas forças, mas é um trabalho do Espírito Santo, como eu já disse a vez passada sobre isso. E eu volto a lembrar você hoje de que você não é aquilo que você pensa, aquilo que você sente, porque os nossos sentimentos são enganosos. Nós dificilmente vamos sentir vontade de acordar cedo para ler a palavra, dificilmente nós vamos sentir vontade de ir à academia, só quando nós já estamos habituados a fazer isso. Então no início vai ser muito difícil, né? Vai custar muito, nosso cérebro vai gastar muita energia para tornar isso um hábito, mas quando a gente torna isso um hábito já é mais fácil, porque já é um caminho que a gente já conhece, né? Por isso normalmente a palavra diz também que o caminho do Senhor é um caminho estreito, né? É um caminho estreito mesmo. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai ter que reaprender a nossa forma de viver, reaprender a nossa forma de caminhar por essa terra. Por isso que normalmente é um caminho estreito, é um caminho mais... não vou dizer assim que é fácil e nem que é difícil, gente, porque isso também é uma mentalidade de mentira, que os caminhos do Senhor é mais difícil do que os outros caminhos. Não, isso é uma mentira. Os caminhos do Senhor são prazerosos, sabe por quê? Porque quando nós aprendemos a nos deleitar no Senhor, quando nós aprendemos a amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, tudo que nós contemplamos, tudo que nós vemos de Deus vai gerar em nós alegria, vai gerar em nós gozo, vai de uma forma ou de outra. Por isso que Paulo diz, eu aprendi feliz em todas as circunstâncias. Mesmo nas tribulações, mesmo nas alegrias, no tempo de fartura, no tempo de escassez, eu aprendi a ser feliz. Por quê? Porque ele entendeu que Cristo é a alegria do nosso ser, que Deus é a nossa força, que a alegria do Senhor é a nossa força. E esses dias eu aprendi também de que não é quando a gente se alegra, Deus se faz forte na nossa vida, ou... Não, é a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor está alegre, e ele... Gente, ele sempre está alegre. Ele sempre está alegre conosco, sabe? Porque muitas vezes a gente nos cobra tanto, que a gente fica pensando que Deus é um Deus carrascudo, que ele tá o tempo todo nos julgando. Não, aqui eu li, olha, sobre o amor de Deus. O amor dele é paciente, o amor dele não se ira facilmente. Pelo contrário, Deus, ele guarda a sua ira até o último minuto, sabe? Então, se o Senhor tá batendo na nossa porta hoje, é para que a gente abra e reconheça que sem Deus a gente não pode fazer todas as coisas, a gente não tem como transformar a nossa mente sem Ele. Por isso nós precisamos da palavra, conhecer a palavra e realmente ter esses novos hábitos de parar e refletir. Os nossos sentimentos geram pensamentos e os pensamentos geram atitudes. E daí o que acontece? Nós ficamos decaídos pela vida, nós andamos como quem está carregando um fardo, um peso. Por quê? E andamos angustiados, vamos muitas vezes orar na presença de Deus
cheios de carga e a gente fala, Senhor, por que estamos sentindo isso, né? A gente chega a Deus, pra Deus, perguntando pra Ele por que eu tô sentindo isso. E eu acredito que Deus fica nos olhando, ou às vezes, muitas vezes o Espírito Santo quer nos falar coisas, mas como que Ele vai nos revelar coisas se nós não chegamos a conhecer na palavra dEle? A gente não tem como. Ele vai revelar coisas novas para nós a partir daquilo que a gente aprende da palavra dele. Então ele vai nos fazer recordar a palavra dele e através disso ele vai nos dar revelações, nos vai fazer lembrar aquilo que a gente já aprendeu na palavra dele. Então ele traz a memória. Fala assim, olha, você lembra aquilo que eu falei pra você sobre quem você é? Você lembra que eu falei pra você que eu não estou olhando pra você de uma forma irada? Eu não estou bravo com você. Você não precisa comprar o meu amor. Não tem moeda de troca pro meu amor, porque eu já te dei o amor. Eu sou o amor. Deus é amor. Jesus entregou a sua vida por nós. Então não tem outra moeda de troca. Não tem nada que a gente possa fazer para comprar o sangue de Cristo. Então, é algo que a gente pensou por muito tempo, gente. Eu pensei de que se eu servisse na igreja, de que se eu cantasse, entregasse os meus talentos ao Senhor, de que se eu vivesse na igreja o dia inteiro, de uma certa forma eu ia comprar o amor, eu ia alegrar mais o coração de Deus. Deus ia olhar lá do céu e falar assim, olha Camila, serva fiel, entra no gozo do Senhor. Mas na verdade não, gente. Eu sempre me questionava qual é o meu propósito, né? Qual é o propósito para que eu vivo? E eu entendi, gente, que o meu primeiro propósito e principal propósito da minha vida, que é aonde vai dar resposta a todas as outras coisas, é conhecer a Deus. É conhecer o quanto Ele me ama, o quanto Ele é grandioso, é saber os seus preceitos, é entender a sua palavra, é contemplar Ele. Gente, e coisas práticas para que a gente possa detectar esses pensamentos, esses sentimentos que muitas vezes vêm nos derrubar e querer fazer com que nós seguimos nesse looping, né, de... eu tô me sentindo assim, então eu sou assim, eu sou assado, e a gente nunca vai, na palavra, nas escrituras, saber o que é a verdade, né? Porque aqui é a verdade. Então a gente sempre tem que detectar, prestar atenção, estar em alerta. Tipo, se você sente algo estranho, que não te traz paz, nem alegria, te traz dúvida, então você já tem que começar... Poxa vida, da onde que tá vindo esses sentimentos? Eu não sei você, mas eu normalmente sinto dores no meu corpo quando eu estou assim. Então as minhas costas começam a doer, meu pescoço começa a ficar tenso. Por quê? Porque tem um julgamento dentro de mim me falando, Camila, você tá fazendo errado, você não tá agradando a Deus, você tá fazendo por o seu benefício próprio, você tá fazendo para se aparecer. Então são coisas que muitas vezes, né, a gente vai ter esse auto-julgamento totalmente errado, porque a palavra de Deus não diz nada sobre isso. Você tem que fazer mais, você tem que doar mais, você tem que... Gente, tem várias formas, eu já falei no vídeo anterior, citando armadilhas, fortalezas mentais que mentem para nós o tempo todo e faz nos sentir inferiores, diferentes daquilo que Deus fala sobre nós. Então a gente tem que estar atento a essas fortalezas mentais que nos fazem sentir mal. O sentimento não é arrependimento. O sentimento de remorso, o sentimento de pecado não é arrependimento genuíno. Então, avaliar isso também é muito importante para que a gente tenha uma relação genuína com Deus, né? Eu muitas vezes fico pensando assim, como que eu posso honrar ao Senhor? Hoje mesmo eu me peguei, parei e pensei nisso, né? Como eu posso honrar mais a Deus? Como eu posso honrar a Deus? Será que eu estou honrando a Deus? O sentimento que me dá não é de paz quando eu penso isso, porque eu fico pensando que eu estou devendo alguma coisa para o Senhor. Então, o que Deus me faz pensar e refletir e fala, Camila, você tem desejado estar na minha presença? Você tem desejado ler a minha palavra? Você tem chegado, se acercado a mim com sinceridade? Então sim, você tá me honrando. Então sim, o Senhor me falou isso, olha, a melhor forma de você me honrar é estar feliz, é saber que eu te amo, independente de qualquer coisa. E gente, eu quero ler pra vocês em Romanos 8, aonde diz assim, olha, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por vós, por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito,
Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem os presentes, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, esse versículo é poderoso. Se a gente para refletir, aqui está dizendo, gente, de que nada nos pode separar do amor de Deus. Nada. E que Ele foi suficiente. Jesus é suficiente, gente, nas nossas vidas. E se Ele não está sendo suficiente, é porque nós não estamos contemplando a grandeza de Deus. Nós não estamos contemplando a Sua palavra. Nós não estamos entendendo em síntese quem Deus é na nossa vida. Por nós, o que Ele fez, o que Ele faz e tudo o que Ele já entregou, porque Deus não nos deve mais nada. Muitas vezes a gente caminha nessa vida como que nos falta tudo, mas na verdade não nos falta nada. O que diz a palavra? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De nada eu tenho falta. Por quê? Porque o Senhor já supriu todas as coisas. Ele já criou todas as coisas. Ele já fez tudo perfeito e pleno. E muitas vezes nós não conseguimos descansar no Senhor, deixar com que Ele supla as nossas necessidades, porque nós estamos buscando mais e mais e mais e mais e mais coisas. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me mover, eu preciso... Não, aquietai-vos e vede que eu sou Deus. Aquietai-vos e entender que eu sou o Senhor, eu sou o Criador, eu sou aquele que provê todas as coisas. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Você acha que a sua tribulação, as suas angústias pode te separar de Deus? Você acha que os seus pecados podem se separar de Deus? Eu deixo você com essa pergunta. Você acha? Se nós nos achegamos ao trono da graça, se nós nos dobramos ao conhecimento de Deus, porque os outros conhecimentos são nada perto daquilo que a palavra de Deus diz. E nós muitas vezes nos sentimos inteligentes mais que Deus. Então eu te animo, sabe? A buscar conhecimento em Deus de verdade, a entender que sem Ele nós não podemos caminhar nessa terra de forma equilibrada. Por quê? Porque o Senhor é quem conhece. Eu agradeço muito essa conversa com vocês. Eu estou aqui de coração aberto, mostrando tudo como realmente eu sou, como eu penso, como eu tenho aprendido, como o Senhor tem me ensinado no secreto, nesse lugar de intimidade, como eu sou apaixonada pela palavra de Deus, porque, gente, eu busquei em tantos lugares, eu busquei em tantas coisas, refúgio para minha alma, eu busquei em tantas formas de suprir a minha necessidade, de entender a mim, de entender quem eu sou. Busque o Senhor, porque Ele é a única resposta. Ele é a única resposta para as suas debilidades, para aquilo que você precisa. Em nome de Jesus, amém.